Segundo livro de Reis, capítulo 5, passagem extremamente conhecida, a gente vai falar, porque Deus tem sempre algo novo para nos apresentar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém, leproso. Diz comigo, porém, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levavam cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, Naamã foi e disse ao seu senhor, o rei: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus para poder tirar vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, vejo que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, dizer o homem de Deus que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que é a profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás vivo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Tampouco mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se adiante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus como em Israel. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há rei como Israel. Porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou ele para que aceitasse a oferta, e ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te, seu servo, seja dá levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Senhor, quero te agradecer. Quero te louvar nessa noite. Muito obrigado por estar conosco aqui neste lugar. Não há outro como tu. Não há ninguém que possa falar. Não há ninguém que possa agir. Eu quero te agradecer, porque, Deus, tu és o Todo-Poderoso, misericordioso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, a situação de Naamã, a história de Naamã é muito conhecida. Você deve saber de cor, salteado, lá para frente. Mas algumas coisas que a gente precisa falar aqui sobre Naamã. Naamã, você sabe, era um general. E Naamã, ele tinha uma deficiência. A deficiência de Naamã era uma deficiência que as pessoas que conviviam com ele não tinham muito conhecimento disso. Talvez o rei fosse informado do problema até para que permitisse que ele fosse buscar a cura. A lepra era a pior enfermidade que tinha naquela época, do ponto de vista da convivência social, fora a cegueira, mas a cegueira, ela gerava piedade. A cegueira gerava misericórdia. A cegueira gerava pena. A lepra gerava repulsa. A lepra gerava medo. A lepra gerava receio. Por quê? Hoje em dia, quase inclusive não se ouve falar. Mas ainda existe, evidentemente. Mas quando eu era pequeno, quando falava-se em lepra, era muito comum vermos pessoas falando sobre conhecer alguém com lepra. Tinha um leprosário aqui em Venda das Pedras, se não me falha a memória. Até talvez 40 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, não sei, essas pessoas ficavam meio que confinadas, como se fosse um sanatório. Nós temos em mente a questão do sanatório como um lugar para pessoas com algum tipo de debilidade ou deficiência mental. Inclusive, esse termo deficiência mental é usado mais. Mas há anos atrás é usado isso. E as pessoas eram colocadas de lado, porque davam medo, gerava repulsa. O aspecto de alguém com lepra não é um aspecto agradável de se ver. As cartilagens, a pele, vai tudo se deformando e é uma coisa muito. Além de ser contagiosa, e nós estamos falando de uma época muito distante, milhares de anos atrás. Mas o grande problema, a grande questão, é que Naamã tinha uma doença que poucos sabiam que tinham. Mas esses poucos que sabiam, só ele tinha condições de informar que tinha. Por quê? Porque eu quero lembrar você que ele era um general, um soldado. E um general, um soldado, ele era todo coberto. Ele era todo protegido. E talvez Naamã fosse aquela pessoa que usasse uma bendita armadura o tempo todo. Talvez ele se escondesse atrás daquilo que ele julgava e que as pessoas o julgassem como aquilo que o fazia mais forte. Então, por exemplo, o que representaria a autoridade na vida de Naamã? A armadura que ele empunhava, o que ele usava. O escudo, a arma, a proteção, o elmo, toda aquela indumentária. Aquilo protegia ele da exposição da sua própria enfermidade. Mas tinha um grande problema, é que Naamã, dentro de casa, não conseguia esconder a sua própria enfermidade. Naamã podia ser a melhor pessoa para o rei da Síria. Mas dentro de casa, Naamã era o marido, dentro de casa, Naamã era o pai, dentro de casa, Naamã era o senhor de inúmeros servos. E é importante você entender que os servos, sim, sabiam da deficiência, da doença que ele enfrentava. Tanto é que a menina que era escrava, foi levada como escrava para a campanha, ela vê que o seu senhor, Naamã, tinha esse problema. E fala com a mulher dele, poxa vida, se o seu esposo conhecesse lá o homem de Deus que tem em Israel, hein?
Ah, se você conhecer ele conhecesse, eu tenho certeza que Deus o curaria. E se nós analisarmos muito bem, irmãos, que fé dessa menina, que fé dessa garota. Essa menina era uma evangelista na casa de Naamã. Ela foi colocada ali por Deus para ser instrumento de salvação para aquele homem. Irmãos, e muitas vezes nós somos colocados em lugares que nós deixamos de ser canal de bênção para a vida de alguém por N situações. Essa menina, ela foi levada cativa. Ela poderia ter gerado um ódio gigantesco contra aquele homem. Ela poderia ter gerado um ranço, um rancor. Tomara que morra. Já vi crente jogar praga em patrão. Já vi crente espraguejar a própria empresa que trabalha. Está igual aquela ilustração, você deve ter visto, né? Do camarada num galho de uma árvore, cortando o galho com o serrote. Só que ele está sentado no galho, ele está cortando aqui, vai cortar o galho e ele vai cair. Quem está no galho? Ou então aquele que está no barco, e o seu lado está furado, hein? E vai afundar, e ele afunda junto, porque também está no barco. Essa menina é uma lição para a gente, de que independente da situação, Deus não joga dados. Deus não faz nada por acaso. Se Deus te colocou num lugar inóspito, que você acha que está no deserto, que você acha que está no vale, e você pode estar fazendo exatamente o contrário do que aquela menina fez, porque ela podia estar se achando abandonada por Deus, mas nada, ela não sabia, mas Deus estava escrevendo o nome dela, não o nome, porque não sabe que era o nome dela, mas mais importante que é o nome, a pessoa dela ficou para a história. As pessoas poderiam ter esquecido o nome dela, mas ela ficou para a história. E Deus usou aquela menina para falar: olha, tem solução para o seu problema, tem solução para a sua lepra, tem solução para o seu pecado, tem solução para aquilo que te envergonha, tem solução para aquilo que faz você se esconder, tem solução para aquilo que faz você ser diminuído, tem solução para aquilo que bota você bem pequeno em relação aos outros, tem solução, porque Deus tem solução para tudo. Amém? E a Bíblia fala que aquele homem, primeiro, ele tinha uma coisa interessante. Naamã, ele era um general. Ele era um homem que mandava acontecer, fazer e acontecer, não acontecer, refazer. Muito grande homem. Mas a Bíblia aqui no finalzinho fala, porém, ou seja, tudo aquilo que Naamã tinha, todo o dinheiro, toda a honra, todas as vitórias, todo o nome que ele tinha, não valia nada. Por quê? Porém, tinha lei. Esse porém é que muitas vezes joga muita gente lá embaixo. E esse porém tem várias conotações. Esse porém pode relacionar a pessoas com muito poder aquisitivo, pessoas com muito poder econômico, poder financeiro em todas as áreas. E assim é Naamã. Porém, leproso. Há alguns anos atrás, fui chamado para orar. Era uma amiga em comum, pelo filho dela. Era uma comerciante de joias, e o pai do rapaz era um promotor. E fomos orar lá em Niterói, numa casa gigantesca, uma mansão perto da praia. E o rapaz tinha 27 anos. Todo o dinheiro do mundo, muitos recursos financeiros, mas com um problema. O porém, os pais bem financeiramente, vivendo bem,
dinheiro sobrando. Porém, cego. Com 18 para 19 anos, ele começou a ter cegueira. Não lembro qual era a enfermidade. Ele começou a ter uma degeneração na retina. E com 27 anos, ele já tinha entrado na faculdade de administração. Ele não enxergava mais nada. Você consegue imaginar? Uma coisa é alguém nascer cego, que já é uma coisa trágica. Mas você imagina um garoto de 18 a 19 anos começando a vida. E aí começar a perceber que cada dia enxerga menos. Cada dia vê menos. Enquanto os colegas da idade dele estão decolando na vida, estão fazendo isso, estão saindo, estão conquistando, estão estudando, estão passando para isso, para aquilo outro. E ao mesmo tempo que as pessoas evoluem, ele regride. Esse rapaz, ele entra nessa categoria do porém. É gente que você olha e você acha que está muito bem. É gente que você olha e acha que está tudo certo. Porém, tem alguma coisa. Talvez você aqui dentro, você esteja numa situação em que as pessoas olham para você. Você está sorrindo. Você tem a sua família. Você está com o seu emprego. Mas tem uma vírgula aqui, ó. Porém, com tal problema, com X problema, com Y problema. E esse problema só se manifesta não no meio da sociedade, não no meio de quem você trabalha, não no meio da sua própria igreja, mas quem vive isso, quem vê isso, quem ouve o seu choro, quem ouve o seu clamor, quem vê a sua lágrima, é quem está dentro de casa com você. Porém, é isso, aquilo. Porém, você é respeitado. Você é visto como uma pessoa que tem tudo, que faz tudo, que consegue tudo, que conquista tudo. É bom no que faz, é bom na oração, é bom no trabalho, é bom no falar, é bom no ensinar. Mas, porém, tem algo que aflige você e joga você para baixo. E só quem está na sua casa vê e sabe daquilo que você passa. Eu quero lembrar você que se você sofre, a sua família também sofre. Eu quero lembrar você que aquela lepra não atingia apenas Naamã, mas indiretamente atingia a família toda. Aquela lepra impedia Naamã, por exemplo, de abraçar alguém que ele amava. Lembra a época da Covid? Em que muita gente chorava porque não conseguia fazer o que mais gostava com seus netos, com seus filhos, com as pessoas que amavam, que não moravam na sua própria casa, que era abraçar e dar um beijo bem apertado no netinho, no filho, ou no pai, numa mãe, e a Covid nos impedia, obviamente, por uma questão de contaminação, de fazer isso. Naamã vivia isso. Estava leproso, não ia passar para os filhos, não ia passar para a esposa. E a situação era tão dramática. Naamã podia esconder para os outros, mas dentro de casa não escondia. Que a menina viu, a menina percebeu, sabia da agonia. Mas olha como é que Deus faz. Deus sempre coloca alguém para ser canal de bênção na nossa vida. Se você não está sendo canal de bênção na vida de alguém, Deus vai colocar alguém para ser canal de bênção na sua vida, para você aprender a se colocar na posição de ser bênção na vida dos outros. Tem sido canal de bênção para alguém? Ou está choramingando no canto? Mas
Meu Deus, o dinheiro não dá, a mãe está brava, isso, aquilo, outro, eu não aguento mais, e não sei o que. Essa menina podia ter ficado reclamando, choramingando, esparejando. Mas não. Ela estava tão leve, porque ela não considerava Naamã o seu algoz, o seu repressor, o seu maltratador. Ela olha para Naamã, típico de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, igual Jesus fazia, movido de íntima compaixão. Aquela mulher teve compaixão de Naamã e lembrou que Naamã, por mais que ele tivesse os seus problemas, por mais que ele representasse alguém opressor, mas Deus tinha um projeto de salvação para a vida daquele homem, porque Deus amava aquele homem, independente do que quer que ele fizesse ou falasse. Então eu te pergunto, o amor e o Espírito Santo de Deus que há em você tem sido mais forte que suas convicções pessoais em dar um troco em alguém que te fez mal? As suas convicções pessoais estão acima daquilo que o Espírito Santo deve ser em você? Porque se eu estou jogando praga naquele que me aflige, eu estou deixando de ser um canal de bênção para a vida daquela pessoa. Se eu estou amaldiçoando o lugar que eu trabalho, estou usando o trabalho como exemplo mais clássico, mas isso é bem amplo. Ao invés de chegar e profetizar, sabe? Ao invés de reclamar que ganha pouco, chega no trabalho e bota a mão, Senhor, eu quero profetizar que esse lugar será próspero, porque se essa empresa for próspera, eu também serei próspero, porque tu não fica devendo nada para ninguém. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, entregar esse homem, essa mulher nas suas mãos, faça prosperar e faça que ele seja abençoado, independente de qualquer situação. Eu abençoo, eu libero perdão. É isso que a menina fez. E talvez o assunto não seja nem sobre a lepra, mas seja sobre o perdão liberado. Seja o que Deus fez, o perdão na vida daquela menina gerou a salvação daquela família. O perdão gerado pelo coração daquela moça, porque se ela não liberasse, ela não teria falado que Jesus, que Deus restaura toda lepra. Naamã, quando ele sabe disso, você vê aqui a narrativa, a moça fala com muito pesar. Naamã não pensou duas vezes, foi direto para o rei. Foi lá pedir ajuda ao rei. Agora, a coisa mais doida, o que tinha o rei de Israel a ver com cura de Naamã? Às vezes, nós queremos que as coisas se resolvam meio que dando uma carteirada. Amém ou não? Ah, não, tem essa coisa. Não, mas eu conheço. Ah, mas eu conheço um político, ó, nota 10. Esse político consegue qualquer coisa. Pode confiar. Mas eu conheço um diretor lá do departamento. Ah, você fica tranquilo que está tudo resolvido, está tudo certo. Eu conheço fulano e tal. Naamã pensou que para receber o favor de Deus tem que dar carteirada ou usar influência para conquistar aquilo que precisa. Naamã vai ao rei e o rei manda uma carta para o rei de Israel para que o rei curasse Naamã. Não tinha nada a ver. Olha aqui. Ele enviei uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel não podia fazer nada. Autoridade nenhuma pode fazer milagre, porque como fala Jesus, ninguém pode curar e perdoar pecados senão Deus. Naamã achou que a influência poderia resolver seu problema. Pá, leva uma cartinha. Naamã achou que o dinheiro fosse comprar a sua cura. Leva, olha aqui, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Irmão, sabe quanto em valores atuais tem em prata? Isso é um valor estimado, R$ 1.300.000 em prata.
Naamã levou 1.300.000 reais em prata. Quer mais? Ouro. Naamã levou o equivalente a 4 milhões e poucos de dólares. Naamã levou em ouro 23.700.000 reais. Vou repetir. Naamã levou 23.700.000 reais em ouro. Isso que ele achava que valia a sua vida. Também você fala, Naamã tinha muito dinheiro, pastor. Não sei. Talvez isso fosse tudo que ele tinha. Eu digo que é um de liquidez disponível. Tivesse propriedade, seja lá quantos fosse. Mas era uma quantia muito elevada. E ele leva e vai. Naamã pensa que poderia resolver o seu problema usando a sua influência. Naamã pensa que poderia resolver o seu problema comprando a sua vitória. Naamã pensa que poderia resolver o seu problema na intimidação, porque ele chega para o rei e o rei fica com medo, porque ele chega com o pé na porta e fala que quer ser curado. Não adianta. Não adianta bater na porta. Não adianta ir para cima de ninguém. Não adianta usar sua influência. Não adianta usar seu dinheiro, porque dinheiro não compra cura. Dinheiro não compra liberdade. Dinheiro não compra paz. E Naamã não sabia disso ainda. Naamã não conhecia isso ainda. Mas Deus faz tudo certo. Deus faz tudo do jeito que Ele quer. Ele leva a carta. O rei se desespera. O rei estava com medo de criar uma guerra contra ele. Só que o servo de Deus, ele vê e fala: qual o seu problema? Você está com medo? Quer que o réu se rasgou suas vestes? Ele fala aqui, ó. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara suas vestes, versículo 8, falou assim: por que rasgaste? E ele fala: deixa ouvir a mim. Para quê? Saberá que há profeta em Israel. Eliseu, ele não fugiu da responsabilidade. Ele falou: eu estou aqui para ser usado por Deus, para falar para a vida desse homem, meu irmão. Muitas vezes Deus nos coloca na posição de sermos canal de bênção para alguém, e nós temos medo, nós fugimos, nós nos omitimos, e Deus quer usar a gente, você, para abençoar alguém. Natan começa a aprender algumas lições. Primeiro, que Natan estava acostumado com grandes líderes, imperadores, reis, generais, e quem orienta ele sobre cura é uma garota, uma escrava. Primeira lição: a escrava orienta o seu senhor. E começa o banho de lição para Naamã. Segundo, Naamã descobre lá na frente que os 23.700.000 reais que ele levou não ia adiantar de nada, porque o profeta nem quis. Olha, leva isso de volta, não quero isso não. Eu tenho prata, eu tenho roupa, não quero isso não, isso não serve para nada. Ele está dizendo para ele que todo o dinheiro do mundo, que nenhum dinheiro do mundo é capaz de comprar a bênção de Deus. Não é com o dinheiro que eu compro o favor de Deus, porque a bênção de Deus não está à venda. O favor de Deus não está à venda. Eu não preciso fazer barganha com Deus. Eu venho, a Bíblia fala que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o que principal que Deus quer de você é adoração, é fidelidade. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa fazer barganha com Deus. Deus quer de você fidelidade. E Naamã estava começando a aprender isso. A terceira coisa, Naamã estava aprendendo a deixar de ser arrogante. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus vai fazer uma bênção. Você viu nesse culto aqui hoje? Obviamente que no nosso grupo, o povo nosso não é assim, mas acontece isso. Não aqui, eu creio nisso. Mas muitas pessoas entram numa igreja e falam: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E acha que para Deus falar
tem que abrir um buraco aqui no teto, um anjo descer tocando harpinha, olhando para ela, eis minha serva, eis que te digo, eis meu servo. Imagina que vai cair um monte de raio verde e amarelo pela igreja e tal. Meu irmão, para de fantasiar que é maior e mais alto som que você vai ouvir é Deus falar no seu coração. Naamã estava esperando um espetáculo, ele mesmo fala aqui, você está vendo? O profeta, olha só, Eliseu nem quis papo com ele. Chegou a comitiva na casa de Eliseu. Chefe, senhor, eu medo o dinheiro da mãe. Cara, manda ele se banhar no Jordão. O homem fica furioso. Primeiro que não recebeu ele. Ele queria ser recebido com tapete vermelho, com pompa e circunstância. Ele é conhecido como general. Mas Elias tratou ele como todo homem que depende de Deus, como todos nós que somos iguais diante de Deus. Então, naquele momento, Deus, o Senhor, já estava quebrando esse sentimento de que ele era melhor que os outros. Deus, sem Naamã saber, estava quebrando ele, desconstruindo aquele homem, tirando a altivez, tirando a soberba, tirando a arrogância, tirando o alto poder, tirando a autossuficiência. Deus estava quebrando Naamã, desconstruindo Naamã, curando por dentro primeiro, para depois curar por fora. É assim que Deus faz. Eu digo para você, entenda isso, a Bíblia não fala isso, mas eu digo para você, que quando Naamã começa a entrar naquelas águas, porque ele não aceita, mas primeiro esse homem não vem falar comigo, depois ele me manda fazer uma coisa banal, porque Naamã estava pensando que para servir a Deus tem que ter toda essa pirotecnia que nós estamos vendo por aí nas igrejas. Sabe essa coisa? Eu costumo dizer, evangelho é feijão com arroz. Aquele que crê e for batizado será salvo. O culto é isso aqui. É adoração e ministração da palavra. Não é espetáculo. Não é apresentação de coisas para poder gerar sabor. Igreja não é restaurante que tem cliente. Igreja não é cinema que tem plateia. Igreja não é teatro que tem plateia. Igreja é um ambiente de coinonia em que todos estão focados em adorar o único e verdadeiro Deus. Eu não estou aqui para servir. Para ser servido. Eu estou aqui para servir. E servir a minha vida e a adoração ao meu Deus. Naamã foi sendo desconstruído e não percebeu. Não percebeu. Manda se vai a 7 vezes no Jordão, acabou. Depois, manda ele tomar banho lá no Jordão, 7 vezes ali, tá? É de Deus quase. Eles iam na escola de Elias almoçado, né? Fazer média com ninguém. Já esses pregadores querem fazer média, essa turma quer fazer média, sabe? Quer revelar CPF. Amém? Elias, olha, tomar banho. Mas que esse homem? Que isso? Que abuso? Eu sou o general Naamã. Um general Naamã, porém, leproso. Lembra do versículo? Porém, leproso. Eu sou o general Naamã que tive muitas vitórias, porém, leproso. Eu sou o general Naamã que, porém, leproso. Eu sou o general Naamã que estou trazendo aqui 23 milhões de reais, porém, leproso. Naamã é convencido pelos seus soldados. Senhor, coisa tão simples. Por que você não faz? E eu creio, irmãos, essa é a minha percepção, que quando Naamã entrou naquele rio, ele, por dentro, já estava num processo de cura que Deus já tinha iniciado. E a cura completa da pele, que foi a última camada, aconteceu na obediência. O grande problema nosso é que Deus começa uma obra dentro de nós, e nós mesmos não conseguimos
conseguimos enxergar. E no meio do caminho, a gente para o tratamento e a doença volta pior do que era. Qual é o tratamento? Qual é o remédio do crente, irmão, que Deus dá, hein? É um emprego novo? É uma conta bancária cheia? É um projeto novo? Não. Qual é o remédio do crente? É a prova e a luta que você vive. Porque isso produzirá em você o antídoto e um tratamento. E esse tratamento é tornar-nos cada vez melhor. Melhor do que ontem. Hoje somos melhores do que ontem. Amanhã estaremos melhores do que hoje. Quando Naamã se levanta daquele lugar, ele olha para si. Ele vê que é curado. Só que Deus cura por dentro e por fora. Ele vai, procura o profeta, agradece o profeta, fala: eu vou levar a terra desse lugar. Você não vai levar a terra desse lugar. Ah, por quê? Porque eu vou adorar, eu vou oferecer aquele sacrifício. Eu vou falar uma coisa para você: eu não vou erguer nenhum altar, eu não vou adorar mais nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel, porque Ele me curou, Ele me transformou, e eu sou uma pessoa. Irmão, Deus começou uma obra boa na sua vida. E talvez o que você esteja chamando de doença, de enfermidade, de problema familiar, problema emocional, problemas existenciais, isto seja exatamente o processo de cura que Deus está gerando em você. Mas você não vê a cura, você vê apenas o que está ao seu redor. E Deus estava tratando Naamã de dentro para fora. E muita gente no meio do caminho abandona o tratamento. Ah, Deus não faz nada comigo, eu não sei que prova é essa. É porque você não tem paciência para esperar o que Deus tem a fazer na sua vida. É gente que fala demais, é gente que ataca demais, é gente que não consegue ser grata a Deus, é gente que não consegue entender a voz de Deus, é gente que quer colocar os seus interesses em primeiro lugar. Irmão, errou, falhou, está fora do rumo. Natan percebeu isso e falou: bom, essa menina está certa. E depois ele foi para o profeta, e o profeta fala para ele, e ele é convencido. Mas ele foi convencido, mas ele não foi induzido. Ele se convenceu que aquilo era o melhor fazer. E Naamã aprende a obedecer. Às vezes nos machucamos pessoas que amamos, nos ferimos mais, e a lepra só aumenta porque nós não aprendemos a obedecer. Quero dizer a você que Naamã, quando ele vai embora, ele não se preocupa com o dinheiro. Naamã foi tão abençoado, e você vê como que Naamã foi transformado, porque ele nem se preocupa com o dinheiro. Ele fala: fica para o senhor, fica para você, profeta, eu não quero, pode levar. E ele leva de volta. Só que o servo de Eliseu, ele vai, mente, tenta ganhar vantagem, ele pega o dinheiro do profeta, do Naamã, ele pega o ouro de Naamã, ele pega as coisas que Naamã ia dar, e a lepra que estava em Naamã vai para a vida daquele jovem. Quero dizer para você, meu irmão, aquilo que está acontecendo com você é só para você. Aquela lepra era única e exclusivamente para transformar a vida de Naamã. Só que ele não sabia. E às vezes nós estamos reclamando com Deus coisas que estão acontecendo, não esquecendo que a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam. Deus, coloque-se de pé, Jesus.